Desenvolvimento é o processo essencial. Cada elemento da aprendizagem ocorre como uma função do desenvolvimento total. O desenvolvimento é espontâneo, é um processo global da embriogênese. Embriogênese é o desenvolvimento do corpo, do sistema nervoso e das funções mentais. É um processo que se relaciona com a totalidade. A aprendizagem é o oposto do desenvolvimento. Ela é provocada por situações desafiadas ou uma situação externa. É um processo limitado. Durante esse trabalho, apresentarei o estudo sobre o desenvolvimento e aprendizagem na primeira infância, observando uma criança de 15 meses a partir de 3 domínios: biosocial, cognitivo e psicossocial. A psicologia do desenvolvimento investiga os processos que existem nele em diferentes aspectos. Esses estão relacionados ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e social. Esses aspectos estão integrados, pois o indivíduo é visto como um todo. A criança observada está se desenvolvendo em todos os aspectos. Ao mesmo tempo que seus ossos crescem, por exemplo, sua cognição também se desenvolve, pois ela pensa antes de agir e utiliza de sua memória para executar determinadas ações. Ela também é capaz de se relacionar com seus familiares mais próximos, demonstrando cada vez mais seu carinho pelos mesmos, desenvolvendo assim o seu aspecto social. Em seu desenvolvimento afetivo, é possível identificar sua personalidade. Como podemos perceber, esses processos são contínuos e dinâmicos. É importante ressaltar que existem alguns fatores que afetam os aspectos do desenvolvimento. A hereditariedade, que é a herança de determinadas características físicas, o ambiente, ou seja, a influência que ele terá sobre a vida do indivíduo, o crescimento orgânico, que diz respeito ao desenvolvimento físico, e, por fim, a maturação, que interfere muito no desenvolvimento humano, principalmente no início do crescimento. De acordo com a teoria psicanalítica de Freud, enfatizando o inconsciente que interpreta o desenvolvimento humano em termos de impulsos e motivos intrínsecos, a criança observada de 15 meses encontra-se na fase anal. Porém, durante a observação, foi possível constatar que ela ainda tem atitudes referentes à fase oral, que vai de 0 a 1 ano, pois com uma grande frequência coloca objetos na boca, bem como seus dedos ou mãos. A teoria psicossocial de Erik Erikson enfatiza questões da consciência e do desenvolvimento do ego. Cada fase é caracterizada por uma crise de desenvolvimento que precisa ser resolvida. De acordo com essa teoria, a criança observada nesse estudo encontra-se no estágio da autonomia versus vergonha, no qual ela tem mais liberdade e autonomia com seu próprio corpo. Ela está desenvolvendo habilidades motoras, que cada vez mais permite que realize determinadas ações, como ao abrir e fechar portas e gavetas, subir e descer degraus. Porém, quando ela não as realiza, ela estabelece com o meio uma situação de vergonha. Ao âmbito da teoria sociocultural de Vygotsky, através da zona de desenvolvimento proximal, aprendemos com o outro. Ao observar a criança, é possível confirmar essa teoria, pois a criança possui 2 irmãs, uma de 6 anos e outra de 4 anos. Os 3 estavam vivenciando um momento de pandemia e passavam o dia todo juntos em quarentena. Logo, é possível constatar que a criança observada aprendia muito com suas irmãs, pois em contato com elas convivia e se socializava ao mesmo tempo, coletando assim muito aprendizado. Um exemplo concreto é a brincadeira de se esconder. Ao participar da brincadeira, mesmo que sem entender nas primeiras vezes, o menino absorveu as informações e instruções que lhe foram passadas, socializando com suas irmãs, ou seja, ele se envolveu com elas e com a cultura dessa brincadeira. E após algumas rodadas, ele foi capaz de compreender que ele precisa esperar que elas se escondam para que depois da contagem feita, ele as procure. Nessa situação, ele está desenvolvendo o seu aspecto cognitivo, que se dá pelo processo de internalização da interação social que ele estabelece com a cultura. Confirmamos assim a questão central da teoria de Vygotsky, que afirma que a aquisição do conhecimento acontece pela interação do sujeito com o meio. Segundo Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação que o indivíduo faz com o meio a partir de estruturas já existentes no sujeito. Para ele, o indivíduo já nasce com alguns esquemas, que são estruturas cognitivas, que recebem cada vez mais aperfeiçoamento.
Na teoria piagetiana, a criança no primeiro ano de vida aprende principalmente por meio da exploração e experimentação sobre os objetos, utilizando-se de esquemas sensório-motores. Por isso é possível afirmar que dentro dos 4 períodos de desenvolvimento cognitivo, a criança observada de 15 meses encontra-se no período sensório-motor de 0 a 2 anos. A característica central do primeiro período de desenvolvimento, denominado sensório-motor, é a inexistência de representações e ou imagens mentais dos objetos que entornam a criança. Durante a observação, nas situações em que a criança estava brincando com algo, ou até mesmo apenas segurando um objeto, e o brinquedo ou objeto sumiu de seu campo de visão, ela agiu como se esse objeto realmente não existisse. Em nenhuma dessas situações, ela o procurou. Outra característica desse período é que a criança explora muito o ambiente na qual ela está inserida e seu desenvolvimento físico permite habilidades, fazendo com que ela tenha mais domínio do seu ambiente. E de fato, diante da observação, foi possível confirmar essa característica presente no dia a dia da criança observada. Durante esse período de quarentena, ela brincou com vários brinquedos por diversos momentos de seu dia. Andou por todos os cômodos da casa, explorando diversos espaços, manipulou objetos de muitos tipos, tirou a proteção da escada subindo e descendo os primeiros degraus, correu na grama, aprendeu a abrir e fechar portas dos móveis e a porta do espaço gourmet. Essa criança dentro desse estágio está assimilando e acomodando, pois já tem algumas estruturas dentro dela, mas ao mesmo tempo precisa modificar, aprender coisas novas, incorporando os desafios e transformando esses esquemas dentro de si. Como exemplo concreto, foi observado que a criança, para que pudesse alcançar o interruptor que fica no alto, aprendeu a empurrar sua cadeirinha até encostar no sofá, para que pudesse subir primeiramente na cadeira e logo depois no sofá, alcançando assim a altura desejada para acender e apagar a luz. A criança observada também se encontra no estágio 5 do desenvolvimento da inteligência sociomotora, pois foi observado que, de acordo com as características desse período, ela se mostrou em diversos momentos extremamente criativa, através de ideias e atitudes, pensando antes de agir, sem recorrer tanto à tentativa e erro. Um exemplo concreto é a atitude dela em pegar uma peça de roupa e tentar se vestir, e depois de sua execução mostrar o que conseguiu alcançar. Em relação à sua aquisição de linguagem, ela se encontra no estágio de 2 palavras. Embora compreenda algumas palavras, a criança demonstrou ser capaz apenas de fala imitativa, que vai de encontro com a teoria do condicionamento de Skinner, mas também que pode ser justificada através da teoria interacionista piagetiana, que afirma que existe inicialmente uma linguagem mais egocêntrica, pois a criança não consegue se colocar na perspectiva do outro. Para exemplificar as teorias, foi observado que a criança repetia as mesmas palavras sempre nas mesmas situações e após vivenciá-las algumas vezes. Cito aqui uma delas, na qual antes das refeições, ao sentar-se em seu cadeirão à mesa, a criança gesticulava o sinal da cruz, falava am, e ao final repetia por diversas vezes a palavra papa, se referindo à comida. Ao observar a criança durante esse período de estudo, foi possível constatar que, no âmbito do domínio biosocial, a criança obteve um crescimento físico, obteve comportamentos novos com uma grande frequência, desenvolveu várias habilidades como correr, subir e descer degraus, tocar um instrumento, segurar o talher para se alimentar, segurar o giz de cera para colorir ou rabiscar, tomar um líquido em um copo comum e bater os pés. Pôde também desenvolver as capacidades de sensação e percepção, mesmo que limitado no início. Em seu desenvolvimento cognitivo, podemos destacar alguns elementos como a inteligência. Essa é prática. Ela é uma assimilação e, ao mesmo tempo, acomodação. Em suas inúmeras atitudes, essa criança mostrou-se muito criativa, usando recursos que foram adicionados por meio da experimentação ativa e novos recursos por meio de combinações mentais, pensando antes de agir. Uma situação que pode demonstrar isso é um momento em que a criança pegou o controle remoto da TV e, após algumas tentativas apertando diversos botões, ela descobriu e aprendeu que o botão vermelho e grande é capaz de desligar e ligar a TV. Sempre que esse bebê tinha a oportunidade, ele pegava o controle para que pudesse fazer a mágica acontecer. Era possível perceber que ele pensava antes de agir e experimentava novas ações sempre que possível.
Esse bebê, confirmando a teoria piagetiana, de fato conhece o mundo pela manipulação. Ele experimenta, se arrisca, se aventura e busca explorar todo e qualquer espaço ao seu redor através de suas percepções e movimentos. Diante de seu desenvolvimento psicossocial, a criança observada demonstrou seu sentimento de tristeza ao não poder realizar algo que queria, como por exemplo pegar o celular dos pais. Demonstrou alegria e satisfação por inúmeras vezes, ao brincar com as irmãs, com os pais, ao assistir seu musical favorito, ao rever a mamãe após alguns minutos de sua ausência, ao acordar, ao se banhar, ao perceber que estava na hora de alguma refeição ou de seu TT, e ao rever os seus avós mesmo que em quarentena, ao notar que conseguiu realizar alguma tarefa difícil. Ela demonstrou sentimento de frustração ao ser impedida de tomar alguma atitude como subir na escada ou pegar os materiais escolares das irmãs. Esse último ocasionou por alguns momentos um mau humor, pois após a frustração ele se mostrava inflexível às outras propostas de tarefas. Foi possível notar também a forte presença do temor. Por inúmeras vezes a criança se desesperou e chorava incansavelmente quando sua mãe não estava perto dela, mesmo que por alguns segundos, demonstrando assim o temor em ficar sem a figura materna.